8 horas em ponto. Olá, muito bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Hoje é quinta-feira, 5 de outubro. Obras de recapeamento na Avenida João 23, em Mogi das Cruzes, estão deixando o trânsito na região ainda mais intenso, principalmente nos horários de pico, durante a manhã e também no fim da tarde. Imagina hoje com chuva, por isso a gente está aqui já para conversar com a querida Aniele Santos. Anne, como é que está a situação por aí, hein? Tem congestionamento? Essa chuva complicou o trânsito, hein, para o pessoal aí. Bom dia. Olá, Basílio, bom dia. Olá, Basílio, bom dia para você, para quem acompanha a gente, sempre tem congestionamento. A gente que passa por aqui todos os dias vive bem isso, com frequência. Com chuva, então, a situação piora. Mas falando um pouquinho de chuva, antes de falar aqui do trânsito, para você ter uma ideia, nas últimas 6 horas, Itaquá foi a cidade da região aqui onde mais choveu, 22,83 milímetros. Depois vem Suzano com 20,6 milímetros e Ferraz de Vasconcelos com 18,69 milímetros. Essas foram as cidades onde mais teve chuva, onde mais choveu nas últimas 6 horas. Mogi das Cruzes, vamos falar dela também, 18,15 milímetros. Então, claro, né, isso tudo também acaba afetando o trânsito. Nós chegamos aqui na Avenida João 23 hoje perto de 7 horas da manhã, tudo parado, congestionado, claro aí por causa do horário de pico. Depois até umas 7h40 foi normalizando. Tanto a Avenida João 23 quanto a Dante João Estopa não tinha como motorista andar. Agora o Zé vai mostrar para vocês, tá mais tranquilo, né? Há uma hora atrás o motorista precisava de muita paciência, agora o trânsito já está mais tá fluindo, né? Aqui na avenida está acontecendo uma obra de recapeamento aí realizada pela prefeitura, mas neste momento as máquinas ali, olha, no cantinho o Zé consegue mostrar para vocês, tá tudo parado por enquanto. É possível que daqui a pouco o pessoal então comece a trabalhar. Ontem, uma das pistas, né, estava ali fechada por causa do trabalho, já nesse horário. Hoje não sabemos se por causa da chuva ou enfim. Hoje as 2 pistas estavam liberadas ali para o motorista, mas a gente não viu muita sinalização, só mais lá na frente pedindo a atenção do motorista para fazer então ali diminuir a velocidade, mas nada falando sobre obras, falando sobre desnível e tudo mais. Nós recebemos uma mensagem de um telespectador reclamando aqui da situação da obra. Vou ler rapidinho para vocês. Gostaria de parabenizar os responsáveis de nossa cidade pelas obras de recapeamento da Avenida João 23. Os congestionamentos pioraram muito e agora acontecem nos 2 sentidos da avenida. Eles poderiam fazer as obras no período de férias escolares ou nos finais de semana e madrugadas, por trechos pequenos de cada vez ou fora do período de chuva. Finaliza dizendo parabéns novamente e assina Clóvis Carvalho. E nós entramos em contato com a prefeitura, porque não só o Clóvis, várias pessoas entraram em contato com a gente reclamando dessa situação, mas a prefeitura apenas disse que os trabalhos fazem parte do programa Nova Mogi, que possuem programação de atendimento aí dos principais corredores viários em todas as regiões da cidade. O trabalho de recapeamento é importante para a melhoria das condições de trafegabilidade de veículos particulares e do transporte coletivo, beneficiando toda a população. Os locais em que as obras são realizadas estão devidamente sinalizados e transtornos pontuais serão mitigados com o benefício perene da recuperação do pavimento. A gente só pede um pouquinho, então, a atenção da prefeitura quanto à sinalização, porque realmente, pelo menos nesse trecho, a gente não viu muita coisa. Basílio, é com você. Muito obrigado, Anne, pelas informações. Olha, outros pontos de Mogi também estão com obras de recapeamento e não tem jeito, acaba interferindo na rotina de motoristas e passageiros do transporte público. Por causa das obras nesse trecho da rua Professor Álvaro Pavan, em Mogi das Cruzes, o motorista que costuma seguir sentido Xangai agora precisa pegar a Avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza. Para alguns, isso tem sido um problema. Atrapalha bastante, né? Por conta da passagem, a gente tem que ficar dando volta, então acaba atrapalhando bastante. Ainda mais motorista de aplicativo, atrapalha muito. Além disso, segundo os motoristas, existe outro desafio:
principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos da universidade, que fica próximo ao local. Por causa da interdição, também teve alteração no itinerário dos ônibus que passam pelo terminal. No caso das linhas intermunicipais da MTU, que faziam ponto de partida e chegada na lateral do terminal, agora estão partindo do terminal rodoviário Geraldo Scavone. Já em relação às linhas municipais, a orientação da prefeitura é que os passageiros utilizem o terminal Estudantes para o embarque. Por enquanto, a saída e entrada dos ônibus da estação Estudantes acontece pela Avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza. Quem usa a condução diariamente diz que a alternativa não resolve. Eles estão entrando pela faculdade da UNC, eles não estão passando mais pelo Xangai. Ali no Xangai muita gente descia, né? É mais fácil, você já está quase no centro da cidade, né? Mais fácil pra gente poder, né? Essa entrada aqui é muito ruim. O Xangai é melhor, porque tem mais opção dos que vêm do centro, a gente pegar lá para ir lá para o Proíper. Aqui, para mim, ficou difícil. A extensão da obra na rua Professor Álvaro Pavan é de 400 metros. Segundo o secretário de Infraestrutura Urbana, mesmo sendo um trecho curto, por ali o trânsito é mais pesado, por causa das linhas de ônibus que passam pelo local. Por isso, o trabalho é mais complexo e deve ser entregue só no início de novembro. Nós estamos tratando aqui, especialmente na Álvaro Pavan, a parte de microdrenagem, galeria de águas fluviais e também a base e subbase de toda essa pista, buscando uma maior resistência na capa asfáltica aqui por conta do volume pesado de veículos que rodam nessa via. Para amenizar os prejuízos causados pela obra, o secretário explica que tudo é definido em conjunto com outras secretarias. O grupo de trabalho formado por infraestrutura, mobilidade urbana, comunicação da prefeitura e também desenvolvimento e SEMAI, a gente está se reunindo para entender e mitigar os impactos que isso causa tanto para o munícipe quanto para o trânsito de Mogi. Ainda não temos certeza qual será a próxima via após a Álvaro Pavan. Isso nos próximos dias a gente deve estar definindo. A Prefeitura reforçou que o novo programa Nova Mogi vem sendo realizado nos principais corredores viários da cidade, que no caso específico da rua Professor Álvaro Pavan, vai beneficiar diretamente o transporte coletivo. Informou ainda que as interdições contam com sinalização adequada. A orientação aos motoristas é evitar a região, se possível, e trafegar com mais atenção. Com relação ao transporte coletivo, os pontos de ônibus que deixaram de ter atendimento estão com sinalização informando as linhas atingidas e os itinerários que estão sendo cumpridos. Segundo a Prefeitura, os transtornos pontuais devem ser atenuados com os benefícios da recuperação do pavimento. Termina hoje o prazo de inscrições para o workshop Reingresso de Mães no Mercado de Trabalho da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Na programação tem palestras sobre currículo, empreendedorismo e vendas pelas redes sociais, além de bate-papo para promover aí o networking, aquela rede de relacionamentos. A inscrição deve ser feita pelo site crescermogidascruzes.sp.gov.br. O evento vai ser no dia 6 de outubro, das 18 horas até as 21 horas, no Crescer do Centro. Em exatos 30 dias acontece aí a primeira prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2023. Porta de entrada para muitas universidades públicas e também particulares. Para falar sobre essa reta final, nós convidamos o coordenador do Cursinho Popular da Prefeitura de Mogi das Cruzes, o Renato Lemes Júnior. Olá, Renato. Cadê o Renato? Bom dia para o Renato. Está aguardando ele aparecer aqui para a gente bater um papo a respeito do Enem, esse Exame Nacional do Ensino Médio, que é tão importante aí para quem quer ingressar numa universidade, tanto pública quanto particular, não é? Muita gente sonhando aí, buscando uma oportunidade na vida, né? No mercado de trabalho, e a gente sabe que o estudo é muito importante. Então a gente tem muitas questões aqui para falar com o Renato em relação a essa preparação dos alunos aí para o Enem, porque a gente sabe que não é fácil, né? Muita gente fica na expectativa, fica sonhando com o futuro, e todo mundo sabe que educação é primordial, é fundamental. Bom, a gente vai agora com a previsão do tempo. A madrugada foi de muita chuva no Alto Tietê, como a gente já mostrou no começo do jornal. A virada de tempo
como indicava a previsão, realmente aconteceu. A quinta-feira amanheceu chuvosa e vamos ver como está o tempo lá fora. A gente vê aí imagens do bairro do Socorro em Mogi das Cruzes. Olha, hoje será um pouco mais frio que ontem. Se o sol aparecer, será com muitas nuvens, mas a previsão do tempo indica períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Uma frente fria se organizou ontem sobre a região sul do país, associada a um ciclone extratropical, que é um fenômeno meteorológico caracterizado por fortes tempestades e ventos. Nesta quinta-feira, esta frente fria avança sobre São Paulo, daí essa chuvarada toda. Então você que ainda não saiu de casa, prepare a blusa, o casaco, não esqueça do guarda-chuva. Trocando a tela, vamos ver como ficam as temperaturas em outras cidades. Aqui na tela para você, já a temperatura não passa dos 27 graus nas cidades de Biritiba, Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Poá. Já em Suzano, 26 graus. Na outra tela, a gente vai destacar aqui a cidade de Santa Isabel. O pessoal está na expectativa aí para saber. Olha só, Santa Isabel, agora à tarde, o termômetro não vai passar dos 19 graus. A umidade relativa fica em torno dos 64%, o que é uma boa média para a nossa saúde. À noite, por volta das 10 horas, a temperatura se mantém nos 19 graus. Umidade relativa sobe para 94%, o que já é preocupante para a saúde. Agora sim, vamos falar com o coordenador do Cursinho Popular da Prefeitura de Mogi das Cruzes, o Renato Lemes Júnior, sobre o último mês de preparação para o Enem. Bom dia, Renato. Em que é importante focar nesse momento na preparação do Enem? Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Basílio. Melhor agora. Bom dia a todos os telespectadores também. A gente está na reta final. São 30 dias, muita gente acha que não dá para fazer mais nada, mas dá para fazer muita coisa e a palavra de ordem é estratégia. A melhor estratégia vai fazer toda a diferença nesses 30 dias restantes aí para que o aluno possa ter bons resultados e tenha a tão sonhada vaga na universidade. Quais as matérias mais importantes? O que é importante o aluno ficar atento? Ele tem que levar em conta, conhecer a prova, né, conhecer a estrutura da prova. A gente está falando de 2 dias, né, 2 edições ali de prova. Primeiro dia, prova de linguagens, humanas, a prova de redação também. E no segundo dia, matemáticas e ciências da natureza. Então é importante que o aluno tenha estratégias tanto para o primeiro dia quanto para o segundo dia. A prova do primeiro dia não cobra, por exemplo, gramática, literatura, mas a interpretação de texto é fundamental. Então, conhecer a estrutura da prova, saber como fazer, como entender e interpretar a questão. A gente tem ali questões que têm o contexto, ela sempre divide em 3 partes. Contexto, pergunta e alternativas. Se o aluno tiver conhecimento suficiente para saber como que ele entende o comando da questão, esse aluno ele vai conseguir ter bons resultados, tanto no primeiro quanto no segundo dia de prova, Basílio. Ô Renato, o que é o sistema TRI e qual o peso dele na prova do Enem? A teoria de resposta ao item faz com que o próprio algoritmo compreenda se as respostas dadas pelo aluno teve coerência pedagógica. É uma forma de saber se o aluno não chutou para a prova. Se o aluno faz, por isso a importância nesses 30 dias de fazer um simulado efetivo da prova. Por quê? Quando o aluno faz a questão, ele entende o que é aquilo que tantos professores falam. Começa pela questão mais fácil, depois para a mediana e aí sim para a difícil. Porque o aluno que responde as questões que têm grande peso, ou seja, as questões difíceis, ele acaba tendo uma obrigatoriedade de acertar a questão fácil. Quando o aluno acerta difícil e erra fácil, isso gera uma incompreensão ali pedagógica que faz com que a própria nota dele venha a cair. Então, ele precisa ter estratégia para fazer questões de modelo 1, que são questões mais fáceis, que ele sabe como fazer, questões medianas, que levam um pouco mais de tempo, mas ele vai conseguir realizar, e aquelas questões que no final ele nem sabe do que se trata, mas aí, como gerou uma compreensão, uma coerência pedagógica, isso faz com que a nota dele venha a crescer. Quais as formas para melhorar os resultados aí dos vestibulandos? Fazer exercícios, prática, conhecer a prova. Ele tem que ter uma boa gestão de tempo, ele tem que ter muito certo um afunilamento dos conteúdos que ele trabalhou. Controle emocional também é fundamental e atenção na hora da prova. São 4 pilares aí fundamentais para que esse aluno aprove. O aluno que tem os seus conteúdos afunilados, ele tem uma boa estratégia de tempo de prova. São 330 minutos no primeiro dia, 300 minutos no segundo dia.
O aluno ele tem um bom controle emocional e ele tem uma atenção plena ali durante a prova, já que uma prova extensa e cansativa, serão de fato os pilares que vai dar a ele sucesso e aprovação, Basílio. É importante, eu acho que o estudante organizar também uma maratona de revisões, não é, Renato? Se ele já viu os conteúdos, aí sim é hora de maratonar. O aluno que tem, por isso que é importante a revisão e por isso que é importante também ele fazer ali os simulados. Quando eu já tenho... Probleminha no áudio do Renato aí. Bom, poxa, a gente teve um probleminha no áudio. Muito obrigado, Renato, mas até agora deu para entender muito bem, ajudou bastante. Valeu a prestação de serviço. Neste sábado, a Prefeitura de Poá realiza um mutirão de atualização do CAD único. A lista das famílias que precisam fazer a atualização está disponível no site da Prefeitura de Poá. Anote aí, poa.sp.gov.br. A ação vai ser no CRAS, Jardim São José, que fica na Avenida Águas de São Pedro, 411, das 8h30 da manhã até o meio-dia e da 1 da tarde até as 4. Para ser atendido, é preciso fazer o agendamento presencialmente ou por telefone, 4638-3834 ou pelo telefone 4638-9042. Não é só no mês de novembro de conscientização contra o racismo que o tema está presente em sala de aula. Desde a educação infantil, o assunto precisa fazer parte da grade curricular. Inclusive, a Lei 10.639, que completou 20 anos, determina que a temática seja discutida o ano todo nas escolas do país. Nessa escola municipal em Suzano, as diferenças são tratadas naturalmente. A temática afro, por exemplo, está no cotidiano das crianças, desde a primeira infância e durante todo o ano. Este livro, ele foi feito em homenagem às raízes negras no Brasil. Antes era assim, era tudo muito restrito, né, a datas comemorativas, né? Não se via o ano inteiro falando sobre esse assunto na escola. Tudo que você traz para o cotidiano deles, que vira um hábito para eles, eles compreendem melhor. Olhares atentos. Durante a atividade, as crianças se envolvem com a história. No final, o assunto é discutido com os alunos de forma leve e lúdica. Para a professora, mais do que falar de racismo na sala de aula, é muito importante que os profissionais estejam preparados para levar essa temática. Uma é diferente da outra, mas todas são lindas. Tem o que mais, Ana? Tem diversos tipos de cabelos, de penteados. Dentre as culturas, tem músicas diferentes, histórias, tem muita coisa diferente. O diretor da unidade conta que a educação antirracista deve ser trabalhada logo nos primeiros anos de vida da criança, já que isso pode refletir em várias fases da vida dela. Mostrar que existe sim existe a diferença da cor de pele, existe a diferença entre aspectos culturais dentro da sociedade, mas não folclorizar a imagem do indivíduo negro ou indígena na sociedade brasileira, e sim trazer uma concepção para essas crianças de que a sociedade se construiu dessa maneira, né? E dentro dessas diferenças existe muita possibilidade de construção, né? Existe muita necessidade da gente lutar contra questões que destroem a nossa sociedade, como, por exemplo, o racismo. Além do trabalho dentro da escola, a cidade também conta com um programa chamado Cola Aí, uma live aberta para toda a comunidade e que trata de diversos assuntos mensalmente. Como são temas sempre muito atrativos para todos nós da educação, assim como para a comunidade, é importante essa troca de ideia por um canal democrático, que é a internet. Aqui tem crianças aprendendo. Desculpe o barulho. Tá mais do que desculpado, né? Tem barulho mais importante que esse, o barulho do aprendizado. E este barulho está nos murais espalhados pela sala e principalmente no tema discutido, combate ao racismo. E olha, não tem coisa melhor do que educação para combater a ignorância, né? A promoção da cultura antirracista, aqui nessa Escola Municipal de Ensino Básico em Ferraz de Vasconcelos, também faz parte da grade curricular da Rede Municipal de Ensino.
Cada unidade escolar ficou com uma personalidade ou um livro para ser trabalhado durante o decorrer do ano, também estimulando uma educação antirracista, valorizando o protagonismo negro e o respeito na unidade escolar. E a personalidade escolhida pela escola e pelas crianças aqui para ser homenageada e estudada é nada menos que o rei do futebol, o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento, uma referência bem especial para essa criançada aqui. Considerado o maior atleta de todos os tempos e eleito jogador do século XX, Pelé morreu em 29 de dezembro do ano passado. O interesse é tanto que a criançada interage, participa ativamente da aula. Pelo jeito, Joaquim virou até fã do Rei Pelé, sabe bastante sobre ele. O nome do Pelé, ele é Edson Arantes do Nascimento. E por que o Pelé é tão importante assim? Porque ele foi o rei do futebol. Nas paredes da sala, fotos de outras personalidades negras e mensagens de conscientização ajudam a reforçar o barulho antirracista presente aqui na sala de aula. A gente trabalha para a criança conscientizar que ela pode ser valorizada, principalmente as crianças afrodescendentes, para elas terem uma autonomia, elas terem uma liberdade de entender qual a cor dela e qual o papel dela como protagonista na unidade escolar e também na sociedade. Infelizmente, essa não é a realidade da maioria das escolas públicas no Brasil. Um levantamento da entidade Todos pela Educação mostra que em 2021, o país registrou o pior índice em 10 anos com projetos para combater racismo. Apenas 50,1% tinham em sua grade curricular iniciativas para discutir o tema. Em 2015, o índice era de 75,6%, maior patamar do período. Bom, nossa grande esperança está no futuro que está aqui, na sala de aula. Nós não precisamos ficar tristes, nós precisamos ficar felizes com a nossa pele. E respeitar todo mundo, né? Sim. Não tratar o outro diferente por causa da cor da pele. É isso aí, muito lindo isso aí. Educação tem um poder incrível, a educação vai salvar todos nós. E tem dica cultural aqui no BDD. E a atração é para quem gosta de música popular brasileira. Os artistas Rodrigo Borges e Ian Guedes apresentam clássicos do Clube da Esquina e também composições próprias. Os arranjos para violão de aço, guitarra e voz demonstram modernidade e recriam a atmosfera de alguns dos maiores sucessos da música mineira. Vamos deixar o som dos Beatles na vitrola. Será que um dia eles vêm aí? Vai ser hoje às 8 horas da noite. A classificação é a partir de 16 anos. Ingressos são vendidos a R$ 7,50 com credencial plena, R$ 12,50 meia entrada e R$ 25 a inteira. Pelo aplicativo Credencial Sesc SP, pelo site centralrelacionamento.sescsp.org.br ou nas bilheterias do Sesc. O show vai ser na unidade de Mogi, que fica na rua Rogério Tácola, número 118, no Socorro. Vai ser bom, hein? 8 horas e 29 minutos, o BDD desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente. Se você quiser rever as reportagens, passa lá no Globoplay daqui a pouquinho.